Que episódio sensacional foi este Loki, foi de explodir cabeças. O Mobius foi podado, o Loki foi podado e finalmente teve a aparição dos Guardiões do Tempo. Mano, e esses Loki aqui no final? Olha esse Loki jacaré, vai ter um Loki jacaré. O que a Marvel tá inventando, cara? Então se você gosta de Marvel, gosta de Loki, já recomendo que você se inscreva nesse canal, porque a gente vai lançar muito vídeo, muita teoria. Então já se inscreve com o sininho ativado pra ser sempre o primeiro a saber. Mas bora parar de enrolação, bora pro review. E bem, o episódio já começa lá em Asgard, voltando muito tempo atrás, mostrando quando a Sylvie era criancinha e estava em Asgard, quando enfim a AVT foi buscar ela. Nesse episódio não foi revelado o porquê, qual foi o crime, qual foi o evento Nexus que a Sylvie cometeu, mas ficou claro que a Sylvie já nasceu realmente mulher, era uma versão do Loki mulher, porque muitos teorizavam que ela não era realmente a aparência dela original. Então foi revelado que sim, ela já nasceu mulher, era uma versão do Loki mulher. E para nossa surpresa, a pessoa que foi capturar ela no caso foi a Ravonna. Inclusive mais pra frente, a própria Sylvie perguntou o porquê, qual foi o evento que ela tinha criado no Nexus e não foi revelado, talvez isso tenha alguma importância mais pra frente. Mas enfim, isso ainda era quando a Sylvie era criança e a Ravonna era simplesmente uma das assistentes normais. Atualmente ela já subiu na hierarquia e agora já tá como uma juíza lá. Bem, tem algumas coisas interessantes aqui, porque a AVT tá procurando o Loki e a Sylvie, sempre olhando aquele monitor no tempo para saber se vai ter algum evento Nexus para enfim identificar onde eles estão. E diferente do que todo mundo pensava, que o Loki tinha feito alguma coisa, que ele tava com um T-Pad, ou que ele tinha joia do tempo e tava armando alguma coisa, não tinha nada disso. O Loki só ia morrer mesmo ali no planeta se a AVT não chegasse, não descobrisse onde eles estavam. Eu confesso que eu esperava que o Loki tivesse também com alguma coisa, mas ele não tava não. Só que nessa cena aqui acontece algo interessante. Inclusive, anteriormente a gente achava que essa era a Viúva Negra lá em Vormir, né? Mas enfim, é só a Sylvie lá conversando. E o evento importante que acontece aqui é que aqui tem o evento Nexus. E é por causa desse evento Nexus aqui que eles criam uma ramificação e a AVT acha ele. Então quando realmente o planeta estava se acabando e todo mundo ia morrer, a AVT chega lá e pega eles para prender. E depois deles serem capturados, o Mob quer saber o que aquela agente C20 que a Sylvie tinha entrado na cabeça tem a falar. Porque ela disse que é real, é real, é real. E o Mobius queria interrogar ela para saber do que de fato ela estava falando. No caso, o que ela estava falando é da vida anterior dela. Porque como ficou comprovado nesse episódio, todas as pessoas da AVT são variantes que foram raptadas de alguma linha temporal e aí tiveram sua mente apagada e agora estão trabalhando como agentes da AVT. Então o Mobius meio que do começo do episódio tá desconfiando disso e queria interrogar a C20 para saber o que ela queria dizer com aquele negócio de real. Mas obviamente a Ravonna não deixou ele falar com ela porque a Ravonna sabe de muita coisa e não queria que ele também soubesse. Outra cena que eu achei legal comentar é essa daqui dos dois Lokis, no caso o Loki da Sylvie, antes da AVT chegar. Que no caso é a Sylvie perguntando pro Loki o que é que fazia ele ser um Loki, no caso eles serem perdedores, eles sempre perderem no final. Será se é isso que caracterizava ele ser um Loki? E o Loki respondeu que não, embora ele sempre perca, não é isso que caracteriza ele ser um Loki. E se no caso ele estarem vivo e sempre continuar. E bem, quando o Loki chega na AVT, antes de ser interrogado, ele meio que tem que ser como o Mobius amaciado, né? Ele tem que ficar um tempinho numa cela de castigo. E no caso o castigo dele é uma lembrança ruim dele, é ficar sendo repetida de loop, vezes, várias vezes seguidas. E no caso essa lembrança do Loki é quando ele tinha cortado o cabelo da Lady Sif. E aí ela vinha e falava com ele lá, xingava ele, dizia que ele ia ficar sozinho e dava um chute lá, uma joelhada nos Países Baixos dele. Agora tu imagina a cena, tu imagina esse tipo de coisa, ficar repetindo isso várias e várias vezes, sentindo aquela dorzinha lá várias vezes. Mas o mais interessante nessa cena do Loki com a Lady Sif é que ele realmente assume que ele sempre saiu do mal, sempre fez esse tipo de coisa estranha, realmente pra chamar atenção. Porque o maior medo dele era ficar sozinho, e porque ele era narcisista. Então a série tá explorando tudo mais esse lado do Loki, mais humano realmente. Porque o Loki sempre foi mostrado como vilão, mesmo como ele tava já meio que anti-herói ajudando o Thor nos outros filmes, ele ainda era meio que vilão. Só que agora tá mostrando um lado realmente mais humano dele, que ele fazia tudo aquilo porque se sentia sozinho, tá dando mais justificativas, dando mais profundidade ao personagem. Mas enfim, depois de ser amaciado, digamos assim, o Loki enfim vai ser interrogado pelo Mobius. Eles têm uma conversa bem esquisitona do estilo deles lá, um querendo passar a perna no outro. Mas o importante aqui desse diálogo é que o Mobius fica tentando saber o que foi que eles fizeram, que criou um evento Nexus, pra eles se entregarem lá naquele apocalipse. E no caso foi o que fez a AVT encontrar eles. E o Loki obviamente não quer falar, porque assim que ele falar ele vai ser provavelmente podado. Só que conversa vai, conversa vem, o Mobius joga um verde dizendo que a Sylvie já foi podada. E isso mexe com o Loki, fica nítido na cara dele que ele sente ali o golpe quando ele acha que a Sylvie já no caso não existe mais. E nesse momento o Mobius, que não é bobo nem nada, percebe que o Loki estava apaixonado pela Sylvie. E ele fala algumas palavrinhas específicas que são bem interessantes, você percebeu, né? Que no caso são que um Loki gostar de outro Loki é uma coisa muito estranha a ponto sim de criar um evento Nexus e que isso pode gerar o caos. Inclusive está gerando caos ali na vista dele naquele momento, saber, pensar sobre isso. Ele falou isso de uma forma solta e meio que engraçada. Mas se você assistiu WandaVision, você sabe que a Wanda é considerada um ser Nexus e a magia que ela usa é a magia do caos. Então sim, isso foi provavelmente algum tipo de referência ou algo ali entre as entrelinhas que ele quis dizer, né? Que a Marvel quis soltar pra gente.
Mas enfim, depois que o Mobius percebe isso, ele ia voltar pro Loki pro castigo dele, lá com a Lady Sif, só tomando joelhada naquele lugar. E aí o Loki, pra não ir pra lá, ele confessa que todas as pessoas que estão dentro da AVT são, no caso, variantes. Todo mundo que tá lá teve uma lavagem cerebral e, enfim, tinha vidas normais. Inclusive, eu já suspeitava sobre isso. Quando o Mobius falava episódios atrás sobre jet ski, eu realmente pensei que ele poderia ter uma vida e gostaria muito de jet ski. E nesse caso, ficou praticamente comprovado nesse episódio que sim, ele tinha uma vida e gostava muito de jet ski. Mas enfim, antes de voltar pro castigo dele, o Loki fala uma coisa que toca e que mexe com o Mobius, que dá o gatilho para que ele continue a duvidar da AVT. E no caso, dentre todos os grandes mentirosos que tem na AVT, o Mobius é o maior dele. E não porque ele consegue enganar ele, Loki, e sim porque ele mente o tempo todo para si próprio. Pois o Mobius já tinha essas meio que vontades ou desejos do jet ski, e ele já imaginava que isso podia ser por causa que ele já teve uma vida lá na Terra, né? Então essa frase do Loki dizer que ele é o maior mentiroso ali dentro da AVT, mexeu com ele e deu o gatilho para ele, enfim, e pesquisar mais sobre se o Loki tava falando a verdade ou não. Em contrapartida, quem estava interrogando a Sylvie era a comandante B15, que tinha entrado em contato com ela episódios atrás. E por isso também teve vislumbre da antiga vida dela, e é isso que ela queria saber. E ela foi atrás da Sylvie para saber sobre isso. E ela leva a Sylvie para aquela mesma zona onde teve Apocalipse, e onde ela foi tocada e pergunta se aquilo era realmente uma ilusão, ou o que era aquilo. E a Sylvie explica para ela e deixa claro que aquilo não é uma ilusão que ela criou. Ela não consegue criar memórias ou fabricar ilusões. Ela só consegue mexer com algo que já existia. É mais ou menos assim, se tu tinha uma lembrança de algum lugar tomando sorvete, o mais que ela pode fazer é entrar naquela lembrança, fingir que estava naquele ambiente e trocar, digamos, o sabor do teu sorvete, mas ela não consegue ir muito além do que realmente a lembrança era. Ela não pode criar lembranças, só mexer com o que já existia. Depois disso corta e a personagem de B15 vai ter uma participação lá na frente muito importante. Bem, como eu disse, o Mobius ficou engatilhado com aquela frase do Loki. Ele vai atrás da Ravonna, que é quem mais sabe alguma coisa ali, tentar extrair alguma coisa dela. Ele ficou dando algumas perguntas ali pra ela e tal, ela fica tentando se defender, querendo falar que enfim, o caso Loki tá acabando, tentando passar um migué no Mobius. Mas ele não é bobo nem nada e tá ligado que ela tá escondendo alguma coisa. É então que ele tem a ideia de distrair ela por algum momento, falando algumas coisinhas lá, e tem a ideia de trocar o tempad com dela. Ele coloca o dedo no lugar e pega o dela. E depois ele vai olhar e lá tem a gravação da Agente C15. Na verdade, o que a Ravonna falou pro Mobius foi que a Agente C20 não conseguia mais nem falar e eventualmente acabou morrendo. Mas no videozinho ali ficou provado que era tudo mentira. Eles interrogaram ela e ela falou que lembrava que tinha uma vida e que todos ali tinham uma vida e que todos eles, agentes da AVT, eram variantes. Essa é a prova que o Mobius precisava para tentar fazer alguma coisa contra a AVT. Inclusive, ele dá a entender que o amor que o Loki sente para a variante dele pode ser algo ou um gatilho que possa acabar com a AVT, que possa resolver o problema. Só que quando eles passam pro portal, saindo da cela lá que o Loki tava no loop temporal, a Ravonna já tinha desconfiado de tudo e tava lá fora esperando o Mobius. E sim, meus amigos, nessa hora o Mobius é poldado. E até então a gente tinha noção do que realmente acontecia quando as pessoas eram podadas. Eu particularmente achei que a pessoa realmente poderia ir pra outra dimensão, algo assim. E como ficou provado no final do episódio, é isso que acontece quando a pessoa é podada. Ela realmente não morre, e sim vai pra outro tipo de dimensão. Mas enfim, a hora das variantes serem julgadas realmente acontece, que é no caso a Sylvie e o Loki. E isso na frente dos próprios Guardiões do Tempo. E no caso essas imagens aqui, né? É bem robótico. No caso essa outra imagem aqui me lembrou mais um personagem lá dos quadrinhos da Marvel, que é o Vigia. Mas enfim, foi só uma aparência visual mesmo que me lembrou. Conversa vai, conversa vem, e os Guardiões do Tempo começam a falar que eles são erros, que eles são apenas erros cósmicos. Começa a desdenhar dos dois Locks. Mas enfim, quando era pra eles serem apagados, a agente B15 que eu falei que tinha sumido lá atrás aparece e liberta os dois Locks da coleira que inibiu os poderes deles. E nessa hora o pau come solto, começa uma trocação sincera ali. Dois Loki versus cerca de uns 4 agentes ali que protegia os Guardiões do Tempo. Enquanto isso a Ravonna só olha. A coreografia da luta em si eu não achei lá grande coisa, mas sinceramente isso não me importou, porque o episódio foi muito bom. Mas os dois guardas são derrotados com certa facilidade, então a Ravonna também entra na trocação junto com a Sylvie, mas a Sylvie nocauteia ela com certa facilidade. E então, quando tá só os dois Locks de pé, eles falam com os Guardiões do Tempo. Pasmem, os Guardiões do Tempo ali na verdade são só robôs, são só droids. E tem algo interessante ali, eram 3 robôs, mas quando eles derrotam, eles quebram a cabeça de um dos robôs ali, só se escuta uma voz depois disso. Dando a entender que realmente a história de ser 3 Guardiões do Tempo é só papinho. Quem tá por trás disso tudo é uma pessoa só. E muita gente já imagina que seja o Gang, né? O Gang e o Conquistador. E cara, realmente parece que dessa vez pode ser alguém grande como o Gang. Pois em WandaVision muita gente teorizou sobre Mephisto no final e não teve Mephisto. Mas nessa vez realmente a chance do Gang aparecer na série é grande. Pois até agora os Guardiões do Tempo foram só papinho furado. Só era robôs realmente que estavam ali pra meio que manter o papinho ali, manter o estado. E sinceramente a única pessoa que eu consigo pensar nesse momento é só o Kang, porque faz muito sentido ser ele. Mas depois de decapitar a cabeça dos robôs lá, enfim, o Loki ia falar pra Sylvie o que ele tava sentindo. Só que ele não é muito bom em falar isso, porque ele nunca fez isso na vida aparentemente. E parece, e somente parece, que ele ia tentar demonstrar, né? Melhor do que falar é demonstrar. Ele aparentemente ia beijar a Sylvie.
Só que quando ele ia fazer isso, o Loki é podado pelas costas ainda mais, justamente pela Ravonna. Bem, depois disso ela tenta podar a Sylvie, mas a Sylvie é mais ligeira e não deixa que isso aconteça, né? Ela pega o bastão na mão dela e diz que agora ela não vai podar ela, e sim vai fazer ela falar tudo o que ela sabe. Então nos é revelado que o Loki na verdade não morreu, e sim foi para outra dimensão, onde já tem um Loki velho, um Loki com Mjolnir na mão, um Loki mais jovem, segurando esse Loki lagarto. Agora a minha curiosidade realmente é saber se esse Loki lagarto aqui fala, velho. Mas provavelmente ele deve falar. E aí o hype ficou nas alturas, que no próximo episódio vai ter 4 Loki que a gente não viu ainda. E se agora, literalmente no meio da temporada, já aparecer os Guardiões do Tempo, né, os robôs no caso, imagina o que vai acontecer no final. Essa série tá prometendo muito. Então eu recomendo que você já fique ligado aqui no canal, porque a gente vai soltar umas teorias aí, que é um pouco louca, mas que pode sim acertar o final da série. Então já se inscreve com o sininho ativado, para não perder nenhum vídeo. Esse foi o nosso review de Loki, episódio 4, que foi excelente. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!